Então, na última aula, nós abordamos a parte do gerenciamento, né? Trazer um pouquinho das noções de gerenciamento, que é um conteúdo, né, que compete ao profissional da medicina veterinária, profissional da ciência animal, zootecnistas, agrônomos, técnicos também, né? Que atuam, então, nessa parte. Então, dentro do conteúdo programático, né, era importante que nós mencionássemos como é que ficava essa questão de tendência, como que o uso da tecnologia, o uso dos softwares, né, podem nos auxiliar a gerenciar um sistema de produção, né, como que hoje a avicultura, a suinocultura 4.0, né, ela pode evoluir, né, através da, dos objetivos e das metas, né? Nós conseguimos avaliar, compreender os objetivos, compreender as nossas metas, como nós vamos executar também, né? Então, foi esse pouquinho do componente, né, que nós vimos na nossa última aula. E, claro, trouxemos coisas também linkadas à administração, envolve, né, envolvem todas as partes de qualquer empreendimento, né? Pensar no planejamento, na execução, no checklist, na avaliação das metas e, posteriormente, necessitar refazer, né, uma reestruturação de alguns índices ou técnicos que não foram importantes, né? Então, foi mais ou menos esse o nosso objetivo da nossa aula passada. Espero que a mensagem ela tenha sido ficado, ela tenha ficado, né? Porque é uma mensagem importante do ponto de vista produtivo, da produção animal, né, da zootecnia, da ciência animal, né, que é uma das áreas, né, com que vocês têm essa prerrogativa de atuação. Oi, Luiz, tudo certo? Hoje nós vamos trabalhar a aula 13, já estamos partindo para a finaleira. Nós vamos, nós vamos trabalhar um pouquinho da aquicultura, vamos desmistificar um pouquinho esse conceito, tá? Vamos desmistificar o que é aquicultura e pesca extrativista, né? Que existe uma diferenciação dentro desses modelos de produção. E dentro do nosso conteúdo programático, né, da aquicultura em si, nós vamos pensar mais do ponto de vista do cultivo, né? A pesca extrativista é nós irmos lá, né, conforme a nossa cota, né? O Brasil tem uma área de pesca de 220 milhas náuticas, né? O Brasil pode utilizar essa costa, claro, com uso sustentável, né? Mas esse componente ele é um pouquinho diferente do que nós vamos abordar. Nós vamos abordar mais uma parte de cultivo, não é a pesca extrativista. E vai ser um pouquinho nesse contexto que nós vamos trabalhar hoje, entender quais componentes que envolvem a aquicultura, e na aquicultura depois nós vamos separar em piscicultura, carcinicultura, malacultura, que é a produção de moluscos, carcinicultura, que é a produção de camarão, e piscicultura, que é a produção de peixes. Tá? E nós vamos conversar um pouquinho sobre esses diferentes componentes da aquicultura. Eu vou ver se eu consigo finalizar com vocês hoje essa parte de compreender os aspectos gerais que envolvem a aquicultura, traçar um pouquinho as questões de introdução e panorama, né? O Brasil, nós vamos perceber, né, que o Brasil ele tem um potencial, e a FAO estimava que o Brasil poderia ser a quinta maior potência na produção aquícola lá, né, pelo início dos anos 2000. Criou-se secretarias, ministérios da pesca e aquicultura, mas o Brasil, digamos assim, não teve aquele alavanque, né, esperado nessa temática. É claro que nem por isso nós não temos bons índices zootécnicos. Nós somos o quarto maior produtor, né, de tilápia a nível mundial. Então, nós temos, claro, a nossa importância, mas nós temos potencial, e hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre isso, para produzirmos ainda mais. Nós temos potencial de água doce, né, águas continentais e águas marinhas também, cultivo protegido, né, para alavancar ainda mais a produção. Nós vamos, então, perceber também quais são as principais espécies produzidas a nível do Brasil e do mundo. Alguém tem ideia qual que é a maior espécie produzida a nível do Brasil? Vamos pensar um pouquinho. Qual que é o peixe, qual que é o marisco, qual que é
componente aquícola que nós mais vemos hoje? Boa, Luiz, isso mesmo. Então, a nível de Brasil, a tilapicultura, né, ela representa mais, né, dependendo do ano, oscila, né, de 40% a 50% desse montante do mercado. Mas nós também temos um mercado muito interessante, né, de carpas, de outros peixes nativos, outros peixes redondos, tambaquis, né, e os seus cruzamentos também, que nós vamos ver daqui a pouco. E a nível mundial, só para título de curiosidade, a espécie mais consumida é a carpa. Tá? A nível mundial é a carpa, e a nível do Brasil é a tilápia. Depois vamos estudar um pouquinho sobre os sistemas de criação, quanto à sua intensidade de produção, né? Então vai ser um pouquinho esses os nossos principais componentes aí da nossa aula de hoje. O pessoal ainda está chegando. Então, como nós percebemos, né, estamos tudo dentro dos cronogramas, né? Das datas, como vocês podem observar, que hoje é 27 de maio, né? Nós já estamos indo para a parte final da aquicultura. Na verdade, nós tivemos alguns contratempos que prejudicaram um pouquinho o andamento da unidade curricular. Isso não vai prejudicar, vocês terão todos os conteúdos, né, todas as unidades curriculares que nós tínhamos previstos lá de início. Então, hoje, por exemplo, nós vamos adiantar alguns desses componentes importantes. Na próxima aula, vamos falar um pouquinho sobre alimentação de peixes, né? Depois já vai começar um pouquinho as questões das apresentações dos trabalhos, aí vai vir avicultura, suinocultura, né? Aquicultura. Então, nós vamos fazer o fechamento da unidade curricular dentro dos componentes, né, que nós havíamos planejado. É claro que peço desculpa ao pessoal da aquicultura, acho que foi a turma de vocês que na aula passada comentou, nós somos prejudicados, né? Nós não tivemos a parte da aquicultura e nós já vamos ter as apresentações. Então, claro, na avaliação de vocês também esse ponto, né, será levado em consideração. Pessoal, o que é aquicultura, então? Os conceitos básicos, né, envolvem o cultivo de organismos, né, que parte da sua vida, total vida, ou parte da sua vida, é feito em ambiente aquático. Então, a própria ranicultura, que é a produção de rãs, né, ela também é um padrão da aquicultura. Então, não é só aqueles organismos, né, que vivem exclusivamente em ambiente aquático. Então, a aquicultura é algo mais amplo. Ela engloba, então, os cultivos de organismos vivos que, em condições naturais, em condições selvagens, né, claro, sua produção, seu desenvolvimento ocorre totalmente ou parcialmente em meio aquático. Aí nós temos lá a piscicultura, a ranicultura, a produção da malaucultura, da carcinocultura, né? E até a produção de organismos vegetais, as algas, né? Que hoje estão tão presentes na culinária asiática, também faz parte disso. Então, não é só componentes do reino animal, também é do reino vegetal. Então, esse é um ponto importante, né, para nós frisarmos. É claro que dentro da nossa unidade curricular, né, nós vamos trabalhar mais com a parte, né, da produção animal em si, os principais componentes, né, que envolvem a produção de peixes, produção de camarão e produção de moluscos também. Tá? Então, aqui alguns desses organismos aquáticos, né, peixes, anfíbios e répteis, moluscos, né, nas mais distintos modelos de produção aquícola, né, nós vamos estudar esse modelo de produção, né, um sistema intensivo de produção. Aqui os crustáceos, né, a carcinocultura e também as plantas aquáticas. Engloba esse grupo da aquicultura, embora nós não vamos, claro, focar tanto nisso, porque não faz parte do conteúdo, né, da disciplina de zootecnia, produção animal. Então, mas percebam também que as plantas aquáticas, elas também fazem parte desse nicho, desse modelo de produção da aquicultura, do cultivo, digamos assim, nós cultivarmos esse modelo de produção.
E o que é importante que vocês tenham também noção? Que existe uma diferença. Hoje, se nós, para quem for mais linkado à parte da produção animal, né, já ouviu falar que nós tínhamos um ministério, né, da pesca e da aquicultura. É por quê? Porque são componentes diferentes. A pesca, de modo geral, ela não envolve o cultivo desses animais. Né? É uma pesca extrativista. Né? A produção da tainha, claro, tem todo um controle, todo um cuidado, em toda uma época específica, né? Mas nós não vamos lá e produzimos a tainha. Né? É uma questão de produção natural. Então, essa parte da produção desses peixes, ela não pega a parte da aquicultura. A aquicultura é o cultivo protegido. Nós queremos cuidar desde a parte de larvicultura, cria, recria, engorda, né? Acompanhamos esses animais nas mais distintas fases em um modelo de produção, né, protegido no modelo de produção cultivado. Então, essa é a diferença básica, né, entre a aquicultura e a pesca extrativista. Tá? Então, pesca e aquicultura são componentes diferentes. E é claro que, dentro desses componentes aqui, nós vamos ter a aquicultura marinha, a aquicultura continental, né, dentro dos nossos rios, digamos assim, e também a pesca extrativista marinha e a pesca extrativista continental, né? Quando nós fizemos a pesca nos rios, por exemplo, nós estamos fazendo não a aquicultura, estamos promovendo a pesca extrativista em um ambiente continental, dentro do nosso continente, né? No caso, o continente sul-americano, tá? E dentro da aquicultura, que é o que nós vamos estudar, nós vamos focar principalmente nestes três grandes grupos produtivos, tá? Na piscicultura, produção de peixes, na carcinicultura também, peço desculpa, um erro em português aqui, carcinicultura, e a malaocultura, que é a produção de moluscos, ostras, vieiras, tá? Mais focado também ali, né, regiões litorâneas, por exemplo, Floripa e outros componentes que nós vamos ver ali, as principais regiões produtoras, né, dessa linha de produção da malaocultura. Tudo bem até aqui? Entendemos qual é a diferença de aquicultura e pesca? A aquicultura ela envolve, né, algo bem mais cuidadoso, com o cultivo, com o cuidado produtivo, né? Todas as fases produtivas, né, feito em um ambiente de cultivo, diferente da pesca extrativista, né, que daí é uma outra área, né, dentro da produção de peixes, que daí nós vamos ver mais à frente, tá? Mas nós vamos focar principalmente no estudo aquícola, né, na produção de organismos aquáticos em ambiente protegido. Minha internet está instável, só um pouquinho. Vocês me comunicam se está falhando. Agora eu vou. Depois nós vamos ver alguns números a nível mundial, tá? Mas no Brasil, a principal, o principal modelo de produção no Brasil é a produção aquícola, ou seja, com o cultivo, tá? Então nós vemos aqui uma variabilidade em termos da evolução produtiva da pesca e da aquicultura, e dentro do Brasil o que nós temos é um aumento, né, uma maior quantidade da produção aquícola voltado ao cultivo protegido, voltado a um manejo mais adequado, não a pesca extrativista, como nós vimos que é um outro modelo de produção. Então, nós vemos isso a nível de Brasil, é claro que a nível do mundo, nós vemos na China muito voltada à parte da pesca extrativista, né? Mas no Brasil a aquicultura é o que domina ainda o modelo de produção de peixes brasileiro. Então, o cultivo protegido seja de espécies continentais, com foco basicamente na tilápia, na carpa, no tambaqui, né? Peixes de água doce, e também em
cultivo em ambientes marinhos, né? Cultivo protegido também em ambientes marinhos, né? Voltado à parte de carcinocultura, malaocultura, enfim, outros animais produzidos em tanque-redes, né? Em modelos que nós vamos ver ali mais à frente. Então, aqui nós vemos esses diferentes componentes, né? Águas continentais, né? Na produção continental, né? Na produção no interior do nosso continente, no interior, né? E aqui nós vemos um cultivo protegido em mar aberto. Tá? Então, essas são... Desculpa, em rio. Em rio, tá? Geralmente nós conseguimos autorização, por exemplo, para num braço, uma barragem, né? Existem essas autorizações para nós produzirmos esses animais, então, nesses ambientes, né? Claro, conforme as licenças ambientais. Então, nós podemos produzir também em ambiente interno, digamos assim, do nosso país, né? Tanto em cultivo em tanques escavados, por exemplo, quanto em rios, né? Para produção de tanque-rede. Aqui nós vemos uma produção de tilápia, por exemplo, nos rios, né? Numa barragem daqui da região sul do Brasil. Tá? E outra forma de aquicultura mais voltada à marinha é essa produção, então, próximo à região dos mares, né? Nas marinhas, que nós chamamos, né? Então, são regiões que eu consigo bombear essa água salobra, por exemplo, para produzir a carcinicultura, para produzir outras espécies de água salgada. Então, eu também posso ter essa autorização para fazer o cultivo protegido, né, em ambiente marinho, né, focado em regiões próximas ao mar. Tá? Também é algo que eu posso obter autorização para produzir, então, em ambiente, em tanque escavado, tá? Numa região, né, próximo ao mar. E, claro, mar adentro também, alguns modelos de produção conseguem autorização também para agricultura em mar adentro, né, uma produção intensiva de animais, né, em tanque-rede. Então, esses são os principais modelos de produção que nós vemos hoje na aquicultura. Perfeito? Então, só para nós termos um pouquinho de noção aí das questões que envolvem a produção aquícola a nível de Brasil. Áudio do Baquiá. Estamos em 30, ótimo. Perfeito. Pessoal, a aquicultura, né, claro, uma questão histórica, né, ela envolve, né, surgiu na China, aqui só um exemplo hipotético, tá? Exemplo histórico, melhor dizendo, tá? Tem diversas teorias de como surgiu, tá? Mas pensem que a aquicultura é um modelo de produção que foca no cultivo, né, desses animais. Ele surgiu então na China, principalmente envolvido regiões próximos ao mar. Então a maré, digamos assim, subia, né, acabava deixando animais, né, em regiões próximas a regiões costeiras, né, e o pessoal começou a cultivar aqueles peixes que entravam, digamos assim, naquelas poças, naquelas unidades de produção. Né? Então houve essa evolução da aquicultura, né, há mais de 2.500 anos, né, focado então em um cultivo. É claro que a pesca, né, de modo geral, ela remonta, né, a um período muito maior da nossa vida, muito maior da nossa produção, né, a pesca extrativista. Mas a aquicultura, né, há aproximadamente 2.500 anos. E a aquicultura, como nós vemos hoje no modelo tradicional, com cuidado principalmente que envolve a reprodução, os cuidados com esses animais, ela surgiu então na Alemanha no século XVIII, né, onde então laboratorialmente, né, nós
conseguimos reproduzir as trutas. Então, às vezes, nós temos aqueles peixes reofílicos, né? Aqueles animais que, por exemplo, precisam migrar para reproduzir, né? E nesse contexto, nós sabemos que no modelo de produção intensivo isso ia ficar limitado. Se eu tiver numa produção em açude, por exemplo, então a reprodução ela tinha que ser pensada numa outra forma. Então a aquicultura moderna, né, algo mais próximo do que nós temos hoje no nosso modelo, né, ela surgiu através da reprodução das trutas. Então coletávamos os componentes masculino e feminino e fazíamos essa reprodução, né? Fazendo com que não necessitasse, né, de uma correnteza ou de uma unidade de produção ampla que o animal precisasse migrar para se reproduzir. Então, isso que a partir do século XVIII, que deu essa maior ênfase produtiva, né, da aquicultura, voltando, claro, a essa parte de cuidados na reprodução desses animais. E no Brasil? Então, no Brasil, surgiu com os colonizadores holandeses, né? A Holanda teve um período de colonização do Nordeste brasileiro, né? Só título de curiosidade. E nesse Nordeste brasileiro, então, eles acabaram criando alguns viveiros próximos à costa, né? Onde, então, eles aprisionavam os peixes, né? Nutria-os e, assim que atingissem a idade adequada, abatiam e consumiam, né? Então, esse é o modelo que surgiu, o primeiro modelo que surgiu lá no século XVIII também no Brasil, da aquicultura de subsistência brasileira. Tá? Lá, a nível do Nordeste, né? Com as teorias das armadilhas, né? Através das costas brasileiras, quando os animais avançavam, digamos assim, subia a maré ou algo assim, os animais adentravam em algumas áreas na região continental e esses animais eram presos e depois eram cultivados, né? E serviam como meio de subsistência. Então, isso é aquicultura, nós cultivarmos, né? Não promovermos a pesca lá. Isso daí, a pesca já é um outro componente diferente da aquicultura. E agora, traçando mais algo palpável para nós, né? Mais dentro da nossa área possível atuação dentro da aquicultura, né? Compreender que nessa parte mais produtiva agrícola do Brasil, ela remete principalmente, né, o século XX, né? E nesse componente nós vemos aqui a evolução, né? A chegada, muitas espécies exóticas. Nós já tivemos uma aula, acho que grande parte de vocês fizeram essa aula, na abertura de uma tilápia, né? Nós vimos o quanto ela apresenta o índice reprodutivo dela, né? Muito novinha, reproduzindo, disseminando, e é uma espécie exótica, né? Então, de certo modo, né? Hoje nós não vemos esse modelo de produção da tilapicultura, por exemplo, na Europa, porque eles querem preservar os peixes nativos. Mas no Brasil nós vemos esse cultivo, né? Um exemplo hipotético. Então, o que nós percebemos a nível do Brasil? A introdução de espécies exóticas altamente produtivas, tá? No primeiro momento, a rã, touro, né? A ranicultura, as trutas, as carpas e a tilápia, as carpas chinesas. Esse daqui é o camarão na década de 70, tá? E depois, na década de 80, então, o surgimento das regiões dos pesque-pagues próximos às grandes metrópoles, às grandes cidades, né? Que alavancou muito a questão, né, da tilapiacultura, da produção de tilápias, né? E hoje, a ponto de nós termos, né, como principal produtor o estado do Paraná, né? O Paraná é o principal produtor de tilápia, daqui a pouco nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Então, aqui nós vemos uma questão de evolução, tá? É mais porque é necessário passar esse componente histórico, né? Então, pensando naquelas espécies, animais, volto a salientar, as espécies reofílicas, as espécies que necessitam, né, migrar para uma região adequada para desovar, e nós não temos não tínhamos, digamos assim, essa tecnologia para isso.
Então, lá em 1930, o que nós fizemos foi readequar esse desenvolvimento da desova, né? Fazer algo a nível laboratorial, né? Coletar parte masculina, coletar a parte feminina e fazer a fertilização, né? Conforme as recomendações adequadas para cada espécie. Então, hoje nós temos, claro, uma série de peixes reofílicos que necessitam dessa migração, necessitam de uma condição diferente para a sua produção, e nós, através de utilizarmos estratégias, né, de produtivas importantes, né, nós podemos fazer esses aspectos de incubação, de desova em um ambiente artificial e, claro, posteriormente produzir em um ambiente cultivado. Né? Nós temos, claro, um maior controle da nossa produção. E isso surgiu tudo lá em 1930. Né? Depois tivemos, claro, uma evolução para a produção de ranicultura. Inclusive, aqui próximo a Floripa, agora eu esqueci o nome da cidade, tem uma empresa chamada Ranar, que ela faz um sistema de integração de rã. Ela fornece os animais, faz igual o sistema de integração da... Pelo menos até pouco tempo ela fazia isso. Agora não estou muito por dentro, porque acabei saindo um pouquinho dessa parte da renicultura. Mas essa empresa ela fazia uma espécie de uma integração. Ela disponibilizava os animais, disponibilizava até alimentação, assistência técnica, similar ao que nós vimos lá, né, na produção de aves, na produção de suínos, né? E depois aí tinha um abatedouro, acho que fica em Antônio Carlos, se não me engano, tá? O Antônio Carlos fica esse abate da produção de rã, da ranicultura. Então. Aí depois, em 1950, começa a introdução das espécies exóticas, e aí, né, foi um crescimento, digamos assim, para muitos países, pode, né, eu vejo assim, por exemplo, Espanha e Portugal, eles nem pensam em produzir tilápia, só produzem tilápia em termos laboratoriais, que é uma unidade, um modelo biológico, né? Então, laboratorialmente, ele produz a tilápia. Porque nós vimos, né, naquela nossa aula prática, que esses animais, eles reproduzem demais, eles têm uma facilidade reprodutiva muito grande, né? E ele, de certa forma, altera o habitat, né, dos nossos rios, nomeadamente, e também é um animal que tolera muitas oscilações. Ele chega até a suportar índices de salubridade, de água salobra. Por isso que muitas vezes até eles fazem o policultivo de tilápia com camarão, né, em sistema da aquicultura, só para ter uma ideia, né? Então, em 1950 surgiu, né, a introdução destas espécies exóticas a nível do Brasil, né? E claro, o que transformou a tilapicultura na maior espécie produzida a nível nacional. E, claro, vemos aqui outras espécies que foram introduzidas, né, de importantes interesses zootécnicos, interesses produtivos, né, a carpa e a truta. Né? Então, isso tudo a partir da década de 50. Depois, não sei se você se recorda, mas teve uma época que a Embrapa ela estimulava muito a produção de suínos em cima dos tanques aquícolas. Porque elas diziam assim, a Embrapa dizia assim, não, mas é uma forma biológica de reciclagem dos nutrientes, né? Só que hoje nós já vemos que o potencial contaminante de uma produção de suínos ou de uma produção de aves em cima de um açude, digamos assim, em ciclo fechado, ele é um potencial contaminante muito alto. Né? Os níveis de amônia, nitrato e outros componentes, né, praticamente eliminaram esse modelo de produção. Mas queria passar para vocês que na década de 70 incentivou-se um pouco isso, tá? Da utilização e do cultivo, tá? De peixes de açudes, né? E em cima as unidades de produção de aves, uma unidade de produção de suínos ou de aves, ou, né? Enfim, de modo geral. Foi estimulado nessa época, nos anos 70. Tá? Então, só para ficar aqui como um componente que hoje, de certo modo, nós buscamos evitar, né? Principalmente pelos aspectos contaminantes, né? Das fezes desses animais
e que o sistema, né, o sistema da água, assim, o tratamento da água, ele não dá conta. Né? Então, nós vemos altos níveis, né, de contaminantes na água do sistema de produção, então, com animais em cima dos açudes. Mas era algo que antigamente se estimulava também um pouquinho. Tá? Show. Lá para o oeste tem bastante disso ainda. Mas o principal problema, Fabiela, é que assim, ó, ele forma, principalmente, né, nas avaliações, nas investigações, observa-se que ele forma esse componente tóxico muito próximo onde cai. Então, esse nutriente, essa amônia, essa proteína, ela não se dissipa no açude por completo. Ela fica muito embaixo onde cai, onde sedimenta. Né? Então, quando nós vamos fazer uma análise da água, nós identificamos muito esse problema das questões, né, da qualidade da água. Posteriormente, numa despesca, por exemplo, nós vamos acabar liberando essa água em um recurso hídrico, e aí, né, eutrofização dos rios, enfim, uma série de problemas que podem ocorrer dentro do aspecto né, produtivo. Então, de certo modo, a Embrapa ela parou um pouquinho com essa recomendação, né? Algo que foi importante numa fase inicial, mas que posteriormente as análises demonstravam que poderiam trazer alguns componentes tóxicos no ponto de vista ambiental. Tá? E aqui em 70 nós vemos então a produção de camarão de água doce, nós temos uma produção, né, relativamente boa também no estado do Paraná, ostras e mexilhões na nossa faixa litorânea, na nossa capital estadual, né, em Floripa. Vemos também na década de 70 o início dos pesca-pagues, próximo às grandes cidades. Então, tudo isso, de certa forma, ele vai estimulando esse cultivo protegido, essa aquicultura. Né? Então, são importantes pontos dentro do aspecto produtivo. E aí já começa um pouquinho de intensificação, né? Então, mais à frente nós vamos ver alguns sistemas de produção na carcinicultura, na produção do camarão, né? Em sistema protegido, por exemplo. E aí nós já começamos a entender que nós podemos consorciar algumas espécies, que nós podemos, né, que dentro do modelo biológico, por exemplo, os peixes eles podem, né, ser produzidos junto com os camarões e auxiliar na filtração da água. Então já começa a utilizar um pouquinho o conhecimento científico. E aí em 1980 começou uns estudos, né, dentro da aquicultura, utilizando a tainha, um cultivo protegido, tá? Junto com o camarão de água salobra. Tá? Só que mais à frente nós vamos ver que até hoje nós temos alguns problemas do ponto de vista sanitário, a mancha branca na carcinicultura, né? Que volta e meia, digamos assim, ocorre a incidência, a entrada de alguma patologia que muitas vezes coloca praticamente toda a produção a zero. Então, isso aconteceu em 2004, gente. Em 2004, Santa Catarina era um dos principais estados produtores de camarão, né? Tava de vento e popa 2003, 2004. E aí, por questões, né, de condições climáticas, nós estamos, né, de certo modo, introduzindo esses animais em ambiente protegido. Então, às vezes, por perder um pouquinho os aspectos de resistência, né, de resposta imunológica, né? Então, nós vimos aumentar a incidência, né, de casos da mancha branca, no caso da carcinicultura. Então, é muito importante que vocês tenham noção, né, de que a apicultura ela é bacana, ela é legal, mas que nós temos que acompanhar, né, como um sistema de ciclo fechado, né, e hoje depois nós vamos ver os modelos de produção mais intensivos, como é que nós aquecemos esse ambiente, como é que nós controlamos a quantidade de nitrato, de amônia, dos outros, né, os outros componentes de qualidade da água, mas que quando nós introduzimos um modelo intensivo de produção, nós acabamos adensando esse modelo de produção e, e isso pode, né, desencadear em uma
redução, né, na resistência desses animais, poder levar alguns quadros aí, como foi o nosso quadro aí da, da, da mancha branca, né, que dizimou boa parte da produção. Ficou alguns lugares ali em Laguna que conseguiram recuperar, né, mas São Francisco, outros locais, dizimou muito a produção devido a essa mancha branca. Então, é algo que precisa, né, sempre ter um cuidado, sempre ter um controle dentro dos modelos, né, de produção atual. Então, aqui nós vemos 1990, carcinicultura, né, o Vanamei, patas brancas, né, um dos principais camarões comercializados, né, de vento em popa no Brasil até 2004, Santa Catarina principalmente, e depois, por uma questão de, principalmente linkado a uma patologia, né, e as alterações climáticas, digamos assim, né, e dificuldade em manter a resistência desses animais, nós vemos hoje essa migração e essa produção ou voltando para a região Nordeste, Rio Grande do Norte, Ceará, né, em outros estados lá do Nordeste, ou voltando para o interior do estado. Então, hoje, tem como nós produzirmos camarão no interior. Hoje tem fazendas de camarão de água salobra em Chapecó, por exemplo. Então, vai me dizer, bah, mas Chapecó não tem água salgada, cara. Como nós conseguimos introduzir esse componente, a água salobra não é difícil de se produzir, mas aí, claro, sempre tendo cuidado com as questões patológicas, os cuidados com as questões ambientais, e hoje nós podemos produzir, então, em regiões continentais interiores, né, do nosso estado, inclusive. Então, só para traçar um pouquinho da aquicultura, aqui nomeadamente da carcinicultura. Certo, meus queridos? Dá para aprender alguma coisa hoje? Meio fanho, né? Mas acho que dá para. Não está atrapalhando, né? Qualquer coisa vocês me avisem. Meu Deus do céu. E, meus queridos, o que nós vemos a nível de consumo? Claro, existe uma oscilação a nível de consumo de pescado no Brasil. Nós temos locais como a região amazônica, que o consumo per capita de peixe chega a 24 quilos por ano. Né? Aqui no sul, por exemplo, 8, 10 quilos habitante ano. Então, nós temos essa oscilação. Né? É um produto, claro, nobre, um produto que vem sendo, né, recomendado, e a FAO recomenda, né, um consumo de aproximadamente 12 quilos habitante ano como uma característica ideal para o consumo do peixe, né? Mas nós vemos sempre essas possíveis oscilações, né, e alterações no consumo, né, deste pescado. Então, essas oscilações elas são naturais, por exemplo, na região amazônica, os peixes redondos, os peixes nativos, né, são muito consumidos né, em relação às outras carnes, coisas que aqui no sul daí já se equilibram um pouco junto com as outras carnes. Então, existe essa oscilação e o Brasil, então, está dentro do recomendado, do aceito pela FAO, então próximo a 12 quilos, lembrando que é uma projeção, né, que nós temos uma certa dificuldade no ponto de vista estatístico na aquicultura, tá? Porque desde 2014 não existe mais um ministério, tá? E passou a ser uma secretaria da agricultura, uma secretaria linkada ao mapa, né? Então, de certo modo, nós perdemos a aquicultura, ela perdeu aquele status, né? De um grande potencial produtivo, né? Claro que tem os prós e os contras disso, né? Muito mais muito mais contras na realidade. E aí, o que eu fiz? Então, para nós caracterizarmos do ponto de vista produtivo a aquicultura, eu acabei traduzindo alguns trabalhos, tá? Então, esse é um relatório da FAO, que vai, então, nos auxiliar a compreender um pouquinho como é que funciona a aquicultura a nível mundial, né? Com dados atuais, dados importantes aí dentro do ponto de vista produtivo.
Se nós observarmos este primeiro gráfico, esse primeiro slide, desculpa, nós já vemos que a produção aquícola ela cresce em valores cavalares, digamos assim, em unidades cavalares, né? Então, um crescimento de 5,3% ao ano é algo, né, muito produtivo, muito eficiente. Então, os relatórios apontam, né, dentro desse modelo de produção, como a aquicultura como uma das estratégias para suprir as necessidades proteicas da população humana, né? Claro que num modelo de produção, né, buscando, claro, sempre um modelo de produção mais sustentável. Nós vamos discutir um pouquinho sobre isso. E aqui, se nós observarmos, preste bastante atenção aqui, ó. Olha a escala que está a China, a Índia e a Indonésia, em termos de produção de pescado. Milhões de toneladas. Isso daqui é o resto do mundo, que daí vai ter todo esse outro aqui. Então, é claro que a produção aquícola ela está focada muito no mercado asiático. Em 2000, ali nos anos 2000, estimava-se que políticas públicas a nível do Brasil poderiam transformar o Brasil como o quinto maior produtor. Mais à frente nós vamos ver o porquê, né, devido ao seu potencial em água salobra. Tá? Mas nós vemos aqui, ó, a grande quantidade de produção de peixes na China, na Índia e na Indonésia, e o Brasil passando lá de 2012 da 12ª posição para a 13ª posição a nível de produção mundial. Isso, mas aqui nós estamos tentando falar em aquicultura. Mas tem toda essa questão ambiental, com certeza. Né? E a Netflix agora está com aquele... Vocês já viram aquele... Estou assistindo, terminando de assistir o Sea Conspiracy, acho que é bem tenso, né? Claro, envolve mais a prática da pesca extrativista, né? A pesca marinha, né? Mas traz números ali muito importantes do ponto de vista produtivo. E hoje o que nós vemos é a Ásia dominando esses aspectos produtivos aqui. Na China, a principal produção é em ambiente continental, Luiz, mais focado a carpa-capim. Carpa, de modo geral, carpa-capim, carpa comum, né? Claro, tem também a questão da pesca extrativista, tá? Mas esse modelo aqui nós estamos falando só em aquicultura, em cultivo, tá? Diferente da pesca extrativista, né? Estamos falando só em aquicultura mesmo, cultivar os animais, tá? Então nós vemos aqui, ó, só a Rússia, só a China, 35% da produção na aquicultura, o restante da Ásia 34%, então a Ásia praticamente 70% da produção, né? As Américas 13,5%, Europa 10%, África 6,5% e Oceania 1%. Então nós vemos aqui como uma escala, né, de evolução produtiva. E aí entra aquela questão, né? Tem diferentes relatórios, né? Tem relatórios até que apontam que existem mais, né? Que as 5 primeiras posições são diferentes tipos de carpas, tá? Mas eu utilizando esse Sofia, que é esse relatório aqui, nós vemos que a produção mundial, né, ela foca principalmente na carpa capim, na carpa prateada e na tilápia nilótica, como os maiores peixes consumidos a nível mundial. Tá? Então, espécies da piscicultura, né, dentro da aquicultura. Tá? E o que nós vemos também de tendências da aquicultura? Né? Então, um pouquinho do que o Luiz também mencionou, do salmão, dos outros componentes. Né? Então, nós vemos um aumento na pesca, e na aquicultura, desculpa, na produção intensiva de salmão, na produção intensiva de camarão, tá? Da malaucultura também, né? E, claro,
por uma questão, né, que engloba a aquicultura também, a produção de componentes vegetais nesse relatório da aquicultura, ele menciona, né? Então, claro, não são ainda os principais produtores, mas nós vemos um aumento significativo na produção destes animais em caráter aquícola, em caráter de cultivo desses animais. Tá? Aí eu queria só passar para vocês um pouquinho, né, de noção, para nós não confundirmos, desculpa fazer o parênteses aqui no meio, né, mas não confundirmos pesca com aquicultura. Tá? O Brasil já foi considerado o país com maior potencial para o desenvolvimento da pesca e da aquicultura. Né? Podia chegar a produções próximos ao quinto produtor mundial de pesca e aquícola. Né? Mas o que nós temos que entender? Que dentro daquele conceito, digamos assim, que nós não vamos estudar, que não é o nosso objetivo, mas que vocês precisam entender que é diferente da agricultura, né? Existe a pesca, que é a extração de animais sem, digamos assim, um cultivo. Claro, pode ter um cuidado, pode ter um controle, pode ter uma limitação, pode ter uma época específica para a pega dos animais, pode ter um limite de tamanho, um limite de quantidade. É isso. Os órgãos nacionais podem delimitar esses componentes. Mas o que nós chamamos de pesca continental, então, é essa pesca que ocorre dentro do nosso continente americano. Pesca costeira é nas regiões, né, de baías e lagos e lagoas, né, que também tem essa função de pesca extrativista. E nós temos ainda a pesca oceânica, que cada país, né, de acordo com os órgãos internacionais, de acordo com a FAO, enfim, outros componentes de caráter internacional, cada país, né, tem uma área exclusiva, tá, para pesca, que vale, então, 220 milhas náuticas. Então, essa daqui é uma área que não é para aquicultura, pode ser utilizada para aquicultura? Pode, mas que o Brasil pode utilizar para pesca extrativista. E aí, claro, o Brasil quer aumentar, porque existem algumas ilhas aqui, e aí, sempre que tiver uma ilha ou um espaço territorial, pode aumentar 370 quilômetros para lá, 370 para cá, então tem toda uma tentativa em aumentar essa área de pesca, tá? E, então, nós vemos isso daqui como um modelo de pesca extrativista, tá? Diferente, volto a salientar, do modelo de aquicultura, que é o nosso objetivo, mas que nós precisamos entender a diferença entre pesca e aquicultura. Aqui um pouquinho dessa briga do Brasil, né? Então, hoje nós temos aqui a nossa região continental brasileira, e aqui os 370 quilômetros, ou 220 milhas náuticas, e aí o Brasil está querendo um pouquinho mais, porque existem algumas ilhas aqui, né? O que faz com que esses 370 quilômetros poderiam aumentar para cá, né? Por ter essa estrutura territorial, digamos assim. Né? E também a questão do arquipélagos, né? Ilhas. Então, essa é a área de pesca extrativista. Tá? E por que se menciona tanto que o Brasil tem potencial? Né? Então, lá em 2000, fala lá, o Brasil pode chegar lá à quinta posição. Nós passamos da 12ª para a 13ª em 20 anos. Né? Por quê? Porque se nós observarmos esses principais países aqui, né, a Índia, a, a Indonésia em si, se vocês observarem aqui, ó, o Brasil tem maior quantidade de água doce, que poderia ser utilizada para fim aquícola. Claro, nós temos, né, uma dimensão continental, que poderia ser utilizada, e aí vem, claro, a questão importante questão do RIS, né, questão da sustentabilidade, que nós, de certo modo, não estamos falando tanto de sustentabilidade, mas todo esse modelo de produção tem que ser sustentável, senão nada compensa, né, do ponto de vista produtivo, aumentar a produtividade
e aumentar as questões de deposições, né, de dejetos e outros componentes. Então, claro que uma estratégia produtiva sustentável ela é adequada, mas aqui eu só menciono que, né, deixo como título de curiosidade que o Brasil tem potencial, e é nesse ponto que a FAO às vezes cobra um pouquinho o Brasil, em relação às políticas para aumentar a produção aquícola brasileira. Tá? Aí lá em 2014, como eu falei para vocês, finalizou, né, o Ministério da Pesca, e aí agora os dados eles são feitos pelas empresas, né? Mas claro, tem ainda a importante efetividade desses valores para nós então acompanharmos essa importante setor produtivo brasileiro. Tá? Falei. Meus queridos, antes de nós irmos para as principais espécies, vamos fazer um pequeno intervalinho, tá? Uns 10 minutinhos, e voltamos às 25, tá?
Pessoal, então agora nós vamos ver um pouquinho sobre a aquicultura no Brasil, né, nomeadamente quais são as principais espécies produzidas, né, com destaque, já mencionei para vocês da, da tilápia, né, e aqui nós vemos então a carcinicultura na região litoral, né, nordeste, também um pouquinho no litoral catarinense, paranaense também um pouco, a tilapicultura, então, no Paraná, o principal estado produtor. Nós vemos a piscicultura dos peixes redondos, né, dos peixes nativos, muito forte em alguns estados amazônicos, tá? E também a parte da malaucultura, mariscos, ostras vieiras, né, nomeadamente em Santa Catarina, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Ai, Thales, teu marido. Então, embora esses dados eles sejam relativamente antigos, né, eles traçam mais ou menos a representação hoje da aquicultura. Então, a produção de tilápia ela representa ainda 40% da produção aquícola brasileira, né? Então, nós vemos aqui, ó, a parte da tilápia, dos peixes redondos nativos, né? A carpa, enfim, outros peixes. Depois, claro, a produção de camarão, ela não tem um volume tão, né? Embora represente uma grande quantidade, mas ela tem um alto valor agregado. Né? O quilo do camarão ele é muito alto, então por isso que ele representa um importante componente do nosso setor. Então nós vamos falar um pouquinho sobre as principais espécies, né, cada uma delas, das principais espécies aquícolas produzidas no Brasil. Então aqui uma demonstração dos principais, que é mais como título de curiosidade. Só para que vocês entendam, né? Então, o que nós temos a nível de Brasil é, dentro da piscicultura, é um aumento na produção. Tá? E além do aumento da produção, nós temos então hoje um foco muito grande na tilápia, né? Na parte do Paraná, sendo o maior produtor de tilápia. Então nós observamos aqui dentro do conceito de piscicultura, um aumento produtivo dos peixes, né? Um aumento da quantidade produzida de peixes, com um destaque a Paraná, São Paulo, Rondônia e Santa Catarina, aqui, né? Mas com um destaque muito grande para a tilápia no estado do Paraná. Tá? E se nós observarmos a região sul, é a região, né, que tem o maior crescimento produtivo. Então, nós podemos observar aqui, ó, as variações que ocorreram da piscicultura entre 2018 e 2019, essa oscilação, né, muito através, né, das políticas que envolvem a produção, né, de viveiros voltado à tilápia, né? E aqui nós vemos então nas outras regiões também algumas onde cresceu e outras diminuíram, mas a região sul do Brasil, além de conter a maior parte produtiva, né, com Paraná e Santa Catarina, por exemplo, é a que mais cresce dentro das macro regiões, né, nacionais. Vamos falar, claro, mais das principais. Vamos começar pela região sul. Então, aqui na nossa região, nós temos muita questão da produção da tilápia, das carpas, do jundiá, que é um peixe nativo, mais à frente nós vamos ver. Não sei se vocês se recordam, nós tivemos naquela prática presencial, para quem fez, né, o peixe de couro, né, o peixe jundiá, que é um peixe da bacia do Rio Grande do Sul. Então, um peixe nativo também. E na região sul do Brasil nós temos como destaque, né, esses três, uh, essas três grandes espécies, né? Claro, no norte brasileiro mais as espécies nativas, seus cruzamentos, no nordeste brasileiro a questão da tilápia, né? E em outras regiões a tilápia, o pintado, o pacu, né? Então vai depender muito de cada região. O mais importante é que a produção de tilápia é a maior produção a nível brasileiro. Então, essas daqui eram fotos da nossa aula daquele dia, né? Então, nós
né, conversamos naquele momento, e hoje nós vamos reforçar um pouquinho sobre isso, que a produção de tilápia, então, foi através da introdução dessa espécie exótica. Nós abrimos alguns peixes muito novinhos, né, fêmeas ali com 1 mês e meio, 2 meses, e já com aspectos reprodutivos, já com formação de óvulos e ovócitos, né, não sei se vocês se recordam. Alguma dessas espécies é considerada animal selvagem? Bom, se nós formos no conceito, né, de domesticação e selvagem, aquelas que estão dentro do processo de aquicultura são aquelas espécies que nós, homens, conseguimos domesticar parte da sua produção, né? Então, dentro de um aspecto zootécnico e produtivo, quando nós conseguimos montar esse sistema de produção né, dentro de uma aquicultura e conseguir domesticar esses animais, produzir, fazer a fase de cria, recria e produção, nós estamos, né, de certo modo, domesticando a sua produção, né? Então, isso vai ser muito da questão semântica, né, das questões de biologia, de como a pessoa pensa, né? Mas eu vejo nesse componente que quando nós domesticamos e quando utilizamos para a agricultura, né, de certo modo, nós estamos dominando a técnica e estamos domesticando o modo de cultivo desses animais, né? Mas, claro, tem alguns que defendem que esses animais ainda são considerados animais, né, de vida livre, de vida selvagem. Tá? Mas, na minha concepção, nós já damos um passo a mais nesse processo de domesticação. Ah, tá. Se criar um peixe desse, a mesma base legal que criar um pássaro. Nós temos uma certa dificuldade. Nós tivemos uma palestra na terça de manhã, que está disponível no drive de vocês, com o Dr. Max, sobre qualidade da água, né? E foi comentado dessa falta de legislação frente às espécies aquícolas, né? Principalmente envolvendo o aquarismo, produção em aquário dessas espécies. Tá? Então, existe ainda uma falta de legislação quanto à utilização desses materiais, tá, David? Então, essa tua dúvida, digamos assim, né, trazendo da ave selvagem para o peixe selvagem, é algo bem peculiar, essa dúvida, né? Eu ia dizer para vocês, foi muito legal a palestra, tá? Até vou recomendar para vocês lá. Infelizmente, ele só pôde dar essa palestra de manhã, mas eu deixei o linkzinho para vocês, depois eu vou mostrar, tá? Para quem quiser, tiver curiosidade nessa parte de aquário, qualidade da água, tá? Fica aí disponível essa apresentação. Mas dentro das espécies, o que é importante para nós, né, termos essa noção como profissionais, é que a, a tilápia, né, é uma espécie exótica que se adapta bem às nossas condições, que tem uma resistência, inclusive por questões mais frias, inclusive por águas mais salobras. É uma espécie, né, rústica, de certo modo, e que se espalhou por boa parte da nossa bacia, né, desde do Rio Amazonas até os rios do Rio Grande do Sul. Então, praticamente se espalhou por toda a nossa região continental, né? E hoje, né, ela tem esse aspecto de precocidade sexual que nós vimos na prática lá de silvestres, né? E que, de certo modo, nós temos que ter alguns cuidados quanto à sua produção. Então, talvez alguns de vocês vão apresentar sobre reversão sexual na tilapicultura, né, ou outras estratégias para reduzir a produção e a produtividade desses animais que se reproduzem igual isso, né, se reproduzem muito. Então, dentro desse componente, um dos principais cuidados que nós temos é no aspecto reprodutivo desses animais. Aqui eu trago só alguns relatos em termos de produção. Tá? Então, Paraná sendo o maior produtor, seguido de São Paulo, posteriormente Santa Catarina, tá? Nos anos de 2018, 2017 e 2018, então com um avanço desse componente produtivo, o Brasil sendo o quarto maior produtor de tilápia a nível mundial,
Tá? E o que nós vemos em termos de produção? Que ela, né, tem sua origem no Rio Nilo, foi introduzida ao Brasil, né, nomeadamente em 1970, né, existem algumas alterações de diferentes linhagens que foram introduzidas, e hoje, dentro do modelo da aquicultura, do modelo de produção mais intensivo, né, onde nós queremos garantir uma ótima eficiência produtiva, nós conseguimos fazer todas as etapas produtivas e atingir um animal, por exemplo, de 600 a 900 gramas, claro que vai influenciar muito pela temperatura da água, né? Nós conseguimos produzir ele em 6 meses, né? Talvez um pouquinho mais, todas as etapas, desde a levinagem, parte da cria, recria e engorda. É o peixe mais comercializado a nível do Brasil, tem esse aspecto mais esbranquiçado que o nosso produtor, de certo modo, nosso consumidor, né, busca dentro do consumo do pescado. E o modelo de produção, então, é numa produção aquícola, né? Boa parte, para garantir eficiência produtiva, ela vai, então, num sistema intensivo de produção, que nós vamos ver mais à frente, podendo ou não utilizar estruturas para melhorar a ambiência, aeradores e outros componentes, né, para melhorar a oxigenação, os parâmetros, né, de qualidade de água, o que, de certa forma, nós elevaríamos os aspectos de produção e de produtividade dessas espécies. Tá? Então, só para caracterizar a maior espécie produzida a nível do Brasil, né, em termos de quantidade. Um pouquinho do que eu mencionei, preferência nacional, sabor suave e claro, a coloração mais clara, que é algo que o produtor, que o consumidor, desculpa, que o consumidor busca dentro de um componente de ingestão. E aqui vou trazer um pequeno videozinho da produção de tilápia em Santa Catarina. O domínio da tilápia. Em 2018, a criação de tilápia no Brasil alcançou a marca de 400 mil toneladas, tornando o quarto maior produtor do pescado, atrás apenas da China, Indonésia e Egito. A espécie lidera com folga a produção de peixes no país. De todo o pescado produzido em águas brasileiras, 55% é tilápia. Os números impressionam. Uma espécie de peixe que nem é nativa daqui, tem origens na África e no Oriente Médio, conseguiu se adaptar e dominar a criação de pescados no país. E isso tem uma explicação bastante simples. A tilápia consegue sobreviver em quase qualquer ambiente. Diferente da truta, que só dá certo se a água for gelada, corrente e cristalina. A tilápia é um dos peixes mais tolerantes a águas com baixa oxigenação, ambientes com grandes oscilações de temperatura e ainda resiste bem a doenças. A criação de peixes de água doce aqui no estado é liderada de longe pela tilápia, que responde por 74% do mercado. O perfil do estado catarinense, com pequenas propriedades e cooperativas, colaboram para o desenvolvimento da atividade. Junto a tudo isso, o estado investe em pesquisa e tecnologia para tornar o peixe cada vez melhor. A empresa de pesquisa e extensão rural, a EPAGRE, criou em 2011 o Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca, do SEDAP. Um dos trabalhos do centro é fazer estudos sobre como aprimorar a genética das tilápias criadas em Santa Catarina. O pesquisador do SEDAP, Bruno Corrêa da Silva, explica que o objetivo é selecionar animais mais adaptados às condições do estado e, com isso, melhorar o desempenho do pescado. O principal é a gente trabalhar na parte de crescimento, né? Que tem que atinja o peso de abate mais rápido, né? No menor tempo. Mas também uma tilápia melhor, a gente já está se preocupando com outras características também, que são muito importantes, como o rendimento de filé e resistência a algumas doenças, né? Que em Santa Catarina ainda não são tão frequentes, mas que têm já afetado outros estados como o Paraná, São Paulo, então a gente já está de olho em começar a trabalhar nessa parte de resistências de controle de doenças também. E é importante destacar que esse é um trabalho totalmente desenvolvido pelo poder público. Santa Catarina é o único estado em que a pesquisa de melhoramento genético das tilápias é feita por um órgão do governo. De acordo com o pesquisador do SEDAP,
Isso facilita o acesso dos produtores a uma matéria-prima de qualidade. Nosso pequeno produtor de alevina, ele não tem onde buscar essas matrizes, então a Epagri se tornou uma referência para ele ir buscar, ter esse material. Porque muitos produtores tiveram acesso a esse material há 10, 15 anos atrás, mas ele precisa, com o tempo, a cada 4 anos, repor seu lote de matrizes, a 3, 4 anos. E aí ele não tinha onde buscar, e a Epagri entra. Então, caracterizando aqui um pouquinho dessa importância, né, da nossa produção catarinense, né, muito linkada, claro, à Epagri. Aqui nós temos um centro de pesquisas aqui em Itajaí, temos outro em Camboriú, temos outro em Caçador, outro em Chapecó, né, que desenvolve, então, essas diferentes, né, desenvolvimento dessas diferentes linhagens, né, mais adaptadas, com melhor característica de filé, mais resistente às doenças, né, como no caso ali o Bruno havia mencionado. Tá? Então, fica aqui um pouquinho do relato sobre a tilapicultura, né, a produção de tilápia em Santa Catarina, né, sendo o peixe, então, mais produzido a nível do Brasil e mais produzido a nível catarinense. Uma outra espécie do sul, como nós vimos, né, embora a Epagri também pesquise, a Epagri também pesquisa lambari, pesquisa jundiá, pesquisa outras espécies, né, de muitas delas nativas nossas, né, então tem uma série, uma gama de desenvolvimentos, né, tanto aqui em Itajaí quanto lá em Camboriú, dentro do Instituto Federal, e dentro da produção de jundiás, né, embora não é tão expressiva a sua produção em termos de, quando comparado, claro, à produção da tilápia, né? Mas nós temos aqui um animal, então, claro, demanda um pouquinho mais de tempo, tem um índice zootécnico, né, um pouquinho menos efetivo, menos produtivo, demora basicamente o dobro do tempo para atingir o mesmo peso que a tilápia, né? Mas uma espécie nativa em algumas regiões aqui, né, nomeadamente do Rio Grande do Sul. Então, em muitos locais onde tem esse, digamos assim, esse nicho, essa busca, né, por espécies nativas, pode ser então uma das demandas, uma das saídas, né, dentro desse aspecto produtivo, né, a utilização dessas espécies nativas, nomeadamente o jundiá. Aqui outras espécies, meus queridos, carpas, também produzidos, né, na região sul brasileira. E nós temos uma série de carpas, né, apresentam um peso maior, mas também tem uma demanda, né, maior em termos de produção. Então isso vai depender muito, né, das questões do mercado, né, do peso, do que se busca dessas características produtivas. Aqui eu coloquei valores médios de produção e produtividade da carpa, das diferentes carpas, né? Então, dentro também da produção intensiva, são animais que podem, então, ser cultivados, ser criados, visando, então, aumentar a produção aquícola, né, continental. Aqui só trazendo alguns dados, outros dados, ó, dentro das outras espécies, tirando a tilapicultura, né? Então, nós temos uma grande produção da carpa e da truta, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e Espírito Santo. E nós também temos em alguns estados brasileiros a produção, então, dos peixes nativos, né? E, claro, dos seus cruzamentos, digamos assim. Então, só mostrar para vocês esses principais, né? O tambaqui, o pacu, que são os principais peixes redondos da nossa fauna nativa e que também representam, então, uma grande produção em termos de agricultura, claro, não a nível da tilápia, né, mas com uma importante produção, principalmente nessa região mais amazônica. Né? Então, fica aí mais a título de curiosidade esses outros peixes, né, e seus cruzamentos, é claro, que podem ser utilizados na produção aquícola. Tá? Peixes nativos são mais, então, dessas regiões norte, né, norte brasileiro. Destaque para o tambaqui.
A produção de camarão, pessoal, então nós temos diferentes tipos de camarão, camarão de água doce, camarão de água salgada. No estado do Paraná tem produção de camarão de água doce, né? Esse camarão pistola da Malásia, né? E, claro, uma produção mais intensiva também os camarões de água salgada. Então, o que é mais produzido a nível do Brasil de camarões, né? Nós temos os patas brancas, que é esse daqui, e o camarão da Malásia, que é o camarão de água doce, muito cultivado no estado do Paraná. Esse daqui é cultivado, né, ainda em Santa Catarina, em alguns locais, né, mas devido à mancha branca, dizimou muitos rebanhos produtivos, né? E hoje, claro, com uma produção mais acentuada na região nordeste brasileira, Rio Grande do Norte, Ceará, então estados da região nordeste que têm condições climáticas favoráveis para a sua produção. Tá? Então aqui a carcinicultura, muito localizada na região nordeste do Brasil. Tá? E mesmo se aqui em Santa Catarina, por exemplo, nós tivemos o problema em 2003, 2004 com a mancha branca na carcinicultura, agora eles também estão enfrentando, né, desde 2016, lá a nível do Nordeste brasileiro, o mesmo problema, o surto também da manifestação do vírus da mancha branca no cultivo, né? Então, mostrando aí que necessita-se um cuidado especial nesses modelos de produção aquícola em sistema de cultivo protegido. Aqui em Santa Catarina, claro, na região sul, nós temos diferentes instituições, né? Nós temos em Rio Grande a URGS, que realizam cursos de produção de camarão, em sistema de bioflocos. Nós temos a UDESC em Laguna, né? Que também atualiza e organiza o sistema de produção. Mas, como eu mencionei, nós temos um certo cuidado que nós temos que ter na produção a nível do sul, por essas questões de qualidade, né, e desempenho zootécnico do animal e predisposição para algumas patologias, porque esses animais, né, em alguns períodos enfrentarem alguma adversidade climática, né, eles podem acabar desenvolvendo algumas alterações nas questões produtivas desses animais, né, o que, de certo modo, dificulta a sua produção e a sua produtividade. E aqui eu mostro para vocês alguns modelos que vêm avançando. Como eu mencionei para vocês, dá para produzir camarão em Chapecó. Dá. Então, existem sistemas de cultivos protegidos, né? Em estufa, por exemplo, produzindo em água salobra, né? Com todo um cuidado zootécnico, a carcinicultura. Então, hoje, para nós melhorarmos as questões climáticas, melhorarmos as questões ambientais, reduzirmos a predisposição de algumas doenças, por exemplo, nós podemos intensificar a produção. Né? E intensificar a produção, muitas vezes, é utilizando técnicas e metodologias, né, que possibilitam a produção em locais que comumente esses animais não estão, como a região oeste catarinense. Então, toda uma questão de logística de mercado, ao invés de vir comprar o camarão aqui do litoral, ou comprar da Argentina, ou, né, dependendo do modelo, nós podemos produzir o próprio camarão em um sistema de cultivo protegido. E hoje existe essa possibilidade dentro da carcinocultura, dentro dos cuidados, né, necessários, claro, evitando esses aspectos dessa produção e esses riscos produtivos, né, que uma produção intensiva muitas vezes vai ter. Então, são outros modelos, outras formas que nós também podemos pensar mais à frente como estratégias para a aquicultura, né? Nesse caso aqui, para a produção de camarão em sistema protegido. Aqui um último item, malaocultura, ostras, mexilhões, vieiras, né? Muito comum na nossa ilha, nossa capital estadual, né? Então, são modelos produtivos também que podem vir a ser utilizados e que representam uma grande importância na produção catarinense.
Pessoal, nós vamos tocar direto e vamos acabar um pouquinho mais cedo a aula, depois eu vou passar para vocês algumas orientações da atividade A3, o sorteio dos grupos e organização, conforme a Fernanda já me passou certinho. Mas para nós finalizarmos a aula de hoje, então o que nós... Vamos fazer um pequeno remember. Nós já vimos que existe uma diferença entre agricultura e pesca extrativista. Nós vimos que né, a Ásia representa os maiores montantes de produção e o maior consumo mundial de pescado, né, é a carpa. No Brasil, nós vimos que o estado do Paraná é o maior produtor de tilápia, que a tilapicultura é o que representa a maior parte da produção de aquicultura do estado, do Brasil, né? Vimos que tem que ter alguns aspectos de cuidados na produção de tilápia, mas nós vamos discutir isso nas instalações, nos equipamentos, né? Com o professor Fabiano. Fizemos, então, de certa forma, um panorama, uma classificação sobre a aquicultura. Agora, para nós finalizarmos a nossa aula de hoje, eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre os diferentes sistemas de produção. Então, quando nós vimos lá na suinocultura, lá na avicultura, né, enfim, em diferentes componentes, nós vimos que uma das formas de classificar os sistemas de produção era quanto à sua intensidade. Quando nós pensamos em intensidade, é volume de animais por metro quadrado, metro cúbico, né, enfim, por unidade de área. E aí nós vamos ter componentes extensivos ou semi-intensivos também, intensivos e super-intensivos. Então, nós não vamos focar em cada espécie agora, mas nós vamos buscar entender qual é a diferença destes modelos produtivos. Tá? Então, o sistema extensivo de produção, tá? De certo modo, ocorre uma alimentação natural desses animais. Então, ele é um sistema que nós não introduzimos alimentação no mesmo. Tá? Ou se introduzimos bem pouco. Mas, de modo geral, no extensivo, esses animais se alimentam da alimentação natural dos fitoplânctons, dos zooplânctons, enfim, dos componentes naturais. Então, nós vedamos uma área, formamos um viveiro, né? Claro, não podemos adensar tanto, porque não temos intensidade produtiva no mesmo, né? Não temos um controle tão efetivo da troca de água, não temos um controle de aeração, não temos um controle nutricional. E é claro, o que vai acontecer é que os índices produtivos, os índices zootécnicos, eles serão menores, né? Porque nós não estamos introduzindo, né, aspectos produtivos no nosso sistema. Então, a carga, mais ou menos, aí de animais é de 500 quilos, produtividade muito baixa, né? De 500 quilos por hectare. E aqui nós temos um exemplo, né, de um modelo de açude, de viveiro, né, sem esse cuidado e que nós caracterizamos, né, como um modelo extensivo, mas é claro que tem importante, né, componente dentro da agricultura familiar em alguns casos. Tá? Já o modelo semi-intensivo, tá? Também é por açudes, por viveiros, tá? Mas nós já temos um cuidado com a recirculação da água. E nós temos um cuidado com a recirculação, tendo um cuidado muitas vezes com a nutrição, nós conseguimos o quê? Conseguimos aumentar a quantidade de animais por hectare. Então, dentro desse modelo vai ter um local para entrada de água, um local que nós chamamos de ladrão da saída de água, né? Vai ter uma base de uma circulação, né? E, então, nós temos uma renovação parcial e, por isso, com esses cuidados, né? Nós realizamos, por exemplo, podemos utilizar a alimentação em algumas épocas do ano no semi-intensivo? Podemos. Mas, de modo geral, uma das estratégias que os produtores buscam é realizar adubação e a fertilização.
Alguém saberia me dizer qual que é o objetivo de eu adubar e fertilizar o meu tanque? Alguém sabe o que pode, qual o aspecto positivo, né? Pensando na alimentação natural desses animais, né? Então eu posso melhorar o alimento natural que contém nesse meu tanque. Então, no semi-intensivo eu posso utilizar a alimentação, a inclusão, tá? Mas uma das principais estratégias que o produtor utiliza é realizar adubações e fertilização para que o viveiro, de certo modo, tenha uma vida normal, uma vida natural, né? Que produza as suas microalgas, que vão suprir como alimento para os animais, que vai fechar o seu ciclo produtivo. Então, esse é o modelo semi-intensivo de produção aquícola. Depois, nós vamos ter ainda, claro, a produção, né, em viveiros também, né, podendo focar em semi-intensivo e intensivo, próximo às marinas, próximo às áreas de mar. Por exemplo, aqui no Ceará, então essas unidades aqui são unidades de produção de camarão. Então ele obteve a possibilidade, né, de produzir camarão nessas unidades e ele faz o modelo semi-intensivo da carcinocultura. Então, tem a entrada de água salobra e a saída, claro, a circulação e renovação dessa água. Então, não é só na piscicultura que se engloba, né, esses componentes de produção extensiva, semi-intensiva. Né? Na carcinicultura também se envolve essa produção. E no semi-intensivo, né, um cuidado com a circulação da água também é importante para reduzir, então, os problemas sanitários, né, na produção do camarão. E aqui nós temos alguns semi-intensivos com um pouquinho mais de tecnologia, por exemplo, né? Então aqui com recirculação de água e com o uso de aeradores para promover esse aspecto de oxigenação da água, que é um componente muito importante para as trocas metabólicas dos peixes, tá? Então também se caracteriza como um sistema semi-intensivo de produção. E aí nós podemos ir para um sistema mais intensivo. Nesses sistemas intensivos é o que eu falei, podemos produzir camarão lá em Chapecó. Podemos. Esse modelo é um modelo, né, de produção intensivo em estufa, por exemplo, de camarão. Vai ter uma recirculação de água, uma renovação dessa água salobra, por exemplo. E aí, dentro desse modelo intensivo, eu vou ter uma troca maior de água. Nós vemos aqui diferentes tanques de tilápias, né? Então, nós vemos uma alta densidade, 5.000 a 10.000 quilos de peixe por hectare. É uma alta densidade. Eu preciso promover condições melhores do ponto de vista ambiental. Como é que eu faço isso? Um dos objetivos é promover a renovação da água. Então, diariamente, troca-se 25% do volume da água. Então, isso é uma troca grande, né? E com isso, eu consigo aumentar o número de animais por hectare. Então, o que vai mudar de extensivo, semi-intensivo ou intensivo vai ser os cuidados que eu vou dar, vai ser o número de animais que eu vou poder colocar por hectare, vai ser as estratégias que eu vou utilizar para adequar esse ambiente para os animais. E para nós vermos aqui um outro modelo, nós temos ainda o sistema intensivo em tanque-rede, ou em rios, barragens, temos autorização para isso, né? Lagos, reservatórios, represas, né? Produção de tilápia, por exemplo, nesses modelos de tanque-rede, ou tanque-rede no mar, para a produção também de peixes marinhos, né? Nos estuários, nos oceanos de modo geral. Então, isso também são... Claro que a renovação da água é uma renovação natural, né? Mas ela se caracteriza como um sistema intensivo de
produção. Tá? E um último, né, o super intensivo, que alguns falam, é a produção da truta, por exemplo. Então, que é fluxo contínuo de água, água cristalina, água fria, né? E aí, esse é um modelo de produção também que pode se utilizar, que você tem ali na região de próximo a Lages, ali tem muito disso, tem algumas unidades de produção disso. A diferença de intensivo para extensivo. Não, David, vamos pensar em termos de quantidade de animais, manejo que tu vai utilizar, tá, Felipe? No extensivo, tu não vai ter muito cuidado, né, David? Vai ser uma produção mais de subsistência. Vamos pensar nesse aspecto, tá? Já no intensivo, tu vai colocar tecnologia, pode colocar alimentação, pode colocar aeração, né? Tu pode colocar trocas maiores de água, né? Então é mais nesse aspecto aí. Pessoal, vamos fazer um questionáriozinho para finalizar a aula? Estão cansados? Não, né? Nunca tiveram uma aula que acabou tão cedo assim. Não me venham de... E outra não acabou ainda, tá? Tem que passar ainda umas coisitas para vocês. Então, pessoal, antes de vocês responderem as questões lá, então a Fernanda me mandou os grupos, tá? Nós começamos a apresentação no dia 7, seja segunda-feira, né? No dia 7. E começa, então, nessa ordem aqui. Depois eu posso até mandar para a Fernanda a ordem, tá? Então, eu peguei o resumo que vocês me mandaram e coloquei o nomezinho de vocês para fazer a avaliação individual também de vocês, né? Montar a minha ficha de avaliação. Então, aqui está a ordem, tá? Nós vamos ter de 2 a 3 grupos, como eu falei para vocês, tá? 2 a 3 grupos apresentando a partir do dia 7. Eu vou dar, eu e o professor Fabiano damos a primeira aula e depois é com vocês na segunda parte da aula. Não, deu tudo certo, mano. Então aqui, ó, tá? Depois eu mando, né, Fer? Acho que é melhor, né? O Ana já não tá mais aí. A Suzana, tô vendo. Tá, beleza. Tá, meus queridos? Então aqui vai ser essa ordem. Pessoal, não estou me sentindo muito bem. Peço imensa desculpa para vocês pela aula, assim, né? Sou franco com vocês. Esperar na próxima aula tá melhor, poder dar uma aula mais show, tá bem? Fiquem bem, meus queridos.